Do dia. A nossa entrevista do dia hoje, separamos o penúltimo bloco do nosso programa para falar sobre a eleição da OAB. Deixa eu pedir para aumentar o retorno só um pouquinho. A eleição da OAB em Gravatá. Nós convidamos os candidatos, são dois, né? Nós temos o atual presidente, Luciano Félix, doutor Luciano Félix, e também a doutora Alessandra Malta. Infelizmente, desde a última segunda-feira, a gente vinha tentando contato com a Alessandra Malta, ela não nos deu retorno, não atendeu as nossas ligações, tentamos também o contato pelo Instagram, não conseguimos, e fomos informados que ela teria comunicado em um grupo a não participação, mas oficialmente ao nosso programa não houve nenhuma resposta acerca do convite que fizemos para que ela estivesse aqui participando. É uma pena, porque é uma oportunidade para que tanto a doutora Alessandra quanto o doutor Luciano possam estar passando para os companheiros advogados suas propostas e ideias, o porquê da continuidade, o porquê da renovação para a Ordem dos Advogados do Brasil, lá daquela cidade, que, diga-se de passagem, foi criada muito recente. Ontem, inclusive, completou-se um ano desde a criação lá da OAB em Gravatá, onde na oportunidade nós conversamos com o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, o doutor Fernando Ribeiro Lins, que anunciava a importante conquista para aquele lugar. Nós estamos recebendo aqui membros da chapa da candidatura à reeleição, e entre eles, obviamente, o presidente Luciano Félix. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Bom dia, Cristiano, bom dia a toda a sua equipe e a todos os ouvintes aqui do Pernambuco no Ar. Doutor Luciano, primeiro, satisfação recebê-los aqui, agradecer a disponibilidade de poder estar aqui para bater esse papo conosco diante da eleição. A Ordem dos Advogados do Brasil em Gravatá nasceu há um ano, né? É algo muito recente. Foi uma conquista importante para aquela região ali, não é? Foi, Cristiano. A criação da OAB Gravatá foi algo importantíssimo para a região. Gravatá ela tem um destaque no cenário nacional do ponto de vista turístico, do ponto de vista mercadológico e também do ponto de vista jurídico. Hoje, o Fórum de Gravatá Estadual, ele abrange a competência que antes era do Fórum de Xangrande, que foi fechado e absorvido. Nós temos duas varas cíveis funcionando, uma terceira vara cível já aprovada, mas que falta implementar, uma vara criminal, juizado civil e criminal, justiça eleitoral. Então, Gravatá é um polo jurídico para a região. Faltava somente uma subseção da OAB, que na gestão do presidente Fernando foi implementada. Uhum. Antes, para que os nossos ouvintes entendam, a Gravatá e Xangrande pertenciam à Vitória de Santo Antão, né? Isso. Anteriormente, a OAB Vitória de Santo Antão abrangia 6 cidades, que era Vitória de Santo Antão, Glória do Goitá, Chã de Alegria, Gravatá, Xangrande e Pombos. Com a criação da OAB Gravatá, a nossa abrangência territorial ficou para Gravatá, Xangrande e Pombos. Como o surgimento da OAB foi num período que não foi de eleição, houve aclamação ao seu nome? Como foi feito o processo de escolha para que o senhor pudesse presidir inicialmente? A OAB Gravatá foi a quarta subseção criada na gestão do presidente Fernando Ribeiro. Antes disso, ele criou a OAB Oricuri, São José do Egito e São Lourenço da Mata. Em toda a subseção, quando ela é criada, a diretoria ela é nomeada pelo presidente da OAB estadual. Dr. Fernando reuniu os advogados de Gravatá, Xangrande e Pombos em uma sessão no plenário do júri do Fórum de Gravatá, ouviu os posicionamentos e optou pelo meu nome para assumir a presidência. Assim como ele também nomeou individualmente os demais membros da diretoria. Apesar de ser, como eu falei aqui, uma criação recente, de pouco mais de um ano, já tivemos conquistas importantes. Só o fato dessa assistência mais aproximada aos advogados já é um avanço. Quais são os principais pontos que favoreceram aos advogados desta região? Quais foram os principais avanços nesse primeiro ano? Cristiano, nesse primeiro ano nós podemos falar tanto em conquistas do ponto de vista de serviços quanto de estrutura. Do ponto de vista de serviços, nós tivemos uma maior aproximação dos serviços da CAAP, que é a Caixa de Assistência aos Advogados de Pernambuco, com vacinação, mamografia. Agora em novembro vai ter o Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, que também é um serviço prestado pela OAB aos advogados locais. Nós tivemos a implementação de uma série de workshops, de atualizações para os jovens advogados, para os advogados mais experientes, que muitas vezes não tinham feito mais cursos de atualização. Então, em relação aos serviços, houve uma aproximação muito grande aos advogados e às advogadas de Gravatá. E, em contraponto, também tivemos uma entrega gigante de estrutura. Para você ter ideia, Cristiano, Gravatá continha
apenas em relação à estrutura, um estacionamento com um caixote, que era o ponto CAAP, e uma sala da OAB no fórum. Essa era a estrutura que nós tínhamos. Nós revitalizamos totalmente esse estacionamento. Nós temos agora vagas privativas para gestantes, lactantes, portadores de TEA, PCD, idosos. E dentro do ponto CAAP, que é esse caixote que eu falei, foi totalmente reestruturado. Nós passamos a ter um espaço para atendimento do jovem advogado, do advogado de Xangrande, com computador. Para você ter ideia, nem internet tinha nesse espaço. Nós instalamos internet, nós criamos um espaço com computador de última geração, multifuncional, uma estrutura completa. Porque, Cristiano, a gente tem que pensar na totalidade dos advogados, não somente na minha comodidade. Eu tenho meu escritório montado em Gravatá, mas o advogado de Xangrande, por exemplo, ele tem o dele em Xangrande. Sim. Ele atende seus clientes em Xangrande. Só que com a necessidade de ir para o fórum de Gravatá despachar seus processos, ele não tinha um ponto de apoio. Então essa foi nossa primeira preocupação. Com isso nós criamos lá ao lado do fórum esse espaço de atendimento. O advogado, qualquer advogado, pode agendar, levar seu cliente para fazer um atendimento lá, com uma estrutura completa que não deixa a dever para qualquer escritório de grande porte. Nós temos aí duas candidaturas, né? A sua e da doutora Alessandra, que, como eu falei no início, não atendeu ao nosso convite, não respondeu aos nossos chamamentos e por isso que não está aqui hoje. A ideia era fazer o contraponto, mas como ela não veio, a gente está fazendo uma entrevista com o candidato à reeleição, Luciano Félix. Que bom que no caso de Gravatá tem duas candidaturas. Aqui em Vitória a gente não conseguiu sequer montar uma segunda chapa em um mesmo grupo. Comanda já há um bom tempo a subseção da OAB aqui em Vitória de Santo Antão. Mas vamos partir agora para propostas. Por que é que o senhor deve permanecer continuar como presidente da OAB lá em Gravatá? Cristiano, nós temos trabalho prestado, que eu acho que é o que nos gabarita dar continuidade. Como eu falei, tivemos workshops que nunca existiram em Gravatá, tivemos seminários que nunca existiram em Gravatá, tivemos reuniões, encontros, cafés, almoços. Nada disso existia em Gravatá. Se o advogado quisesse até confraternizar, ele teria que descer a serra para vir comer uma feijoada na AB Vitória. Era essa a limitação que o advogado de Gravatá, Xangrande Pombos tinha. Então, com essa construção, com essa conquista, trouxe uma certa independência, né? Uma liberdade maior para os advogados daquela região ali, né? Isso. Inclusive, eu digo que a nossa sede, além dela ser funcional, que ela tem uma sala de reunião para fazer os eventos, que nós temos feito os workshops, nós temos salas de atendimento também dentro da sede, temos um espaço de coworking com 3 baias para que os advogados possam trabalhar à vontade, sem interrupções, café, água, toda a estrutura de escritório. Além de trazer essa estrutura, a nossa sede trouxe identidade, porque nada mais característico para Gravatá do que aqueles casarões do centro. E a nossa sede fica em um casarão histórico, centenário, ao lado da Prefeitura de Gravatá. Quem tiver a oportunidade, Cristiano, inclusive fazer o convite aqui a você, passe lá para conhecer a nossa sede. Nós temos um espaço totalmente montado, temos um espaço que mostra realmente que a OAB existe e que é uma instituição presente na vida dos advogados de Gravatá. Nós estamos recebendo também alguns conselheiros e membros da diretoria dessa chapa que foi formada e eu vou conversar agora com o Dr. José Gondim Neto, Gondim. José Gondim Neto, ele é conselheiro e também está na chapa formada aí pelo Dr. Luciano Félix. E para o senhor, como advogado, qual foi a importância da instalação da OAB em Gravatá e a importância de que os demais companheiros advogados participem da votação, participem diretamente do pleito que vai escolher o representante de vocês? Como o Luciano muito bem falou... Deixa eu pedir para você ouvir mais para o próximo um pouquinho. Como o Luciano muito bem falou, né, muitas foram as vantagens, né, da instalação da subseccional lá em Gravatá. Né? Eu sou advogado lá em Gravatá, já milito lá há 12 anos, né? E tinha uma dificuldade até de conhecer alguns colegas, né? E com a criação da seccional a gente teve essa possibilidade de estar conhecendo melhor cada um, né? Podendo interagir, fazer negócios entre si, né? E como o Luciano falou, a sede é uma coisa muito importante para a gente também, né? Porque cria uma identidade, o advogado ganha mais notoriedade na cidade também.
E toda essa questão também dos cursos que foram implementados, né? A gente não tinha um lugar para estar compartilhando experiências, né? E os workshops estão sendo muito importantes para isso, né? A gente está tendo a oportunidade de dialogar com outros colegas, de crescer profissionalmente. Então, assim, os avanços, no meu modo de ver, os maiores são esses. É como o Luciano falou, né? A gente tem escritório já na cidade, né? A gente tem uma estrutura já montada, mas principalmente para aquele novo advogado, né? Que está se formando, que está com aquela dificuldade inicial para entrar na profissão, né? Então a OAB está entrando com toda essa infraestrutura, né? Para dar apoio a esses novos jovens advogados. Uhum. Doutor, como é que vai funcionar, doutor Luciano, a eleição? São 202 aptos a votarem, né? Me parece que são 3 votações que acontecem de forma simultânea. É eletrônico? Me explica o processo de votação. Excepcionalmente, esse ano, o advogado e a advogada adimplente irregular vai poder votar em 3 eleições. Tem a eleição da subseção, que é a que eu estou concorrendo, junto com a minha equipe. Tem a eleição da seccional Pernambuco, que nós apoiamos o nome de Ingrid Zanella para dar continuidade aos trabalhos realizados. E tem também a eleição do chamado quinto constitucional. Só para explicar aos ouvintes, os tribunais de justiça, eles têm uma composição de desembargadores. Desses desembargadores, 1/5 deles é indicado pela advocacia. Então surgiu uma vaga em decorrência da aposentadoria de um desembargador da advocacia, e a advocacia vai repor essa vaga. Os advogados vão escolher 6 nomes. Esses 6 nomes mais votados irão para o Tribunal de Justiça, que vai selecionar 3. E esses 3 nomes irão para a governadora escolher quem será o próximo desembargador ou desembargadora pela advocacia local. Interessante, né? Essa votação é eletrônica ou é no modelo tradicional? A votação será eletrônica, o advogado pode votar utilizando seu token, utilizando também reconhecimento facial, e poderá também votar presencialmente lá na sede da OAB Gravatar. Neste caso, ele pode ir à sede para votar, ou votar de onde estiver? Pode votar de casa, se estiver viajando, pode votar também. Vai ser um modelo de votação virtual. Isso é bom porque diminui a abstenção, né? Ou seja, não tem desculpa, eu não pude ir, de onde ele estiver, ele consegue votar. E com relação à transparência, como é feito esse monitoramento? Oposições e situação acompanham de perto? Quais são as garantias, né? Essa empresa que foi licitada, eu falo licitada porque é um procedimento muito semelhante à licitação. Sim, sim. Porque a OAB é uma autarquia sui generis, ela tem um procedimento um pouco diferente. Mas essa empresa que foi contratada para fazer a votação online, a WebVoto, ela é uma empresa que faz em todas as OABs do Brasil. Sim, sim. Na eleição passada, a OAB de Brasília, do Distrito Federal, já fez a eleição com essa empresa, é totalmente auditável, é feita uma auditoria independente em relação a esses votos, então a segurança aos advogados é total. Houve uma reunião no Conselho Pleno da OAB Pernambuco para apresentar essa empresa. Candidatos, tanto da situação quanto os 2 candidatos da oposição da seccional estiveram presentes. Todos eles entenderam e confiam na metodologia. Muito bom. Tem mais alguém? Eu gostaria de ouvir o doutor aqui também. Deixa eu pedir para passar esse microfone aqui, para a gente ouvir mais um membro. Eu acabei na correria não anotando o nome do senhor, doutor. Me perdoe, se apresente, por favor. Bom dia. Arthur Ribeiro. Arthur Ribeiro. O senhor faz parte da diretoria do conselho? Faço. Quando a subseção foi criada, a gente foi nomeado no dia 13 de novembro de 23, eu fiquei designado pelo doutor Fernando Ribeiro, bem como doutora Anne Cabral, presidente da CAAP. Eu fiquei delegado da CAAP, subseção Gravatar. Estou vinculado. A CAAP é a Caixa de Assistência aos Advogados de Pernambuco, é isso? Exatamente. Exatamente. Sim. E aí, a gente tem acompanhado esse pleito. O senhor é gravataense também? Sou sim. De Gravatar, sou, sim. Né? Sou de Gravatar, jovem advogado, à época quando me foi designada essa missão. Pouco mais de 2 anos de advocacia, mas foi uma labuta que a gente enfrentou juntos, que a gente vem trabalhando juntos. E como o Luciano bem falou, uma construção de um grupo, uma construção de uma equipe. A gente é uma gestão que trouxe entregas para a advocacia gravataense jamais vistas. A gente trouxe uma visibilidade para o advogado que ele tinha o hábito de estar ali trabalhando no escritório dele praticamente esquecido. Um advogado que não tinha contato com ninguém, um advogado que não conseguia trabalhar junto com um colega, que não tinha um suporte de uma OAB, que não tinha um suporte de uma estrutura física de fato para estar lá. E
OAB é aquela história, para mim ela vai muito mais na estrutura física. É muito mais do que a gente ter um escritório, muito mais do que a gente ter uma sede bonita. É você ter um braço forte por trás. É ter um suporte de alguém que de fato está ali para te defender. E que hoje eu vejo que o advogado ele está bem representado dessa forma. O que me chama a atenção é que durante muito tempo Gravatar esteve sob a responsabilidade da subseção Vitória. E agora a vice-presidente atual em Vitória quer ser candidata ou quer ser presidente, é candidata na cidade de Gravatar. É meio contraditório isso, né? Mas eu pergunto o seguinte, como a nova sede, a nova subseção que foi instaurada em Gravatar ajudou vocês, advogados de Gravatar? Veja, mais uma vez, além de toda a estrutura física, a gente tem um suporte muito mais próximo. Então, o advogado ele pode precisar da OAB por diversos motivos da sua atuação profissional. Por exemplo, o advogado ele pode ter dificuldade para acessar um juiz, para despachar com o juiz, para ter acesso a um processo. Isso daí pode acontecer, infelizmente acontece com muita frequência. E a OAB ela tem que estar lá, à disposição, para o advogado que precise. Não é raro, infelizmente, a gente vê advogados serem destratados em delegacias, em batalhões de polícia. Exato. E a OAB ela precisa estar ali próxima. Então, além da gente ter uma estrutura física hoje, que eu pessoalmente conheço algumas subseções do estado de Pernambuco, infelizmente não todas, mas eu vejo que a estrutura física que a gente tem hoje é uma das melhores do estado. Pessoalmente, eu digo que a nossa sede é a sede mais charmosa, mais bonita do estado, com certeza, porque quando a gente fez essa escolha, e essa escolha foi feita com muita calma, com muita consciência, e a gente procurou um espaço que seja de fato funcional. Quando a gente fez essa escolha do espaço, a gente tem ali um casarão secular, um casarão que é lindo, que é digno de fato de uma instituição tão bela quanto a OAB. É um casarão, como o Dr. Luciano falou, digno para atender todas as necessidades do advogado. Então a gente tem ali um espaço excelente que supre todas as necessidades do advogado. A gente tem um ponto CAAP, que a gente tem um coworking, que foi uma reforma que a gente fez, um trabalho muito bem construído. A gente faz uma excelente gestão ali, modéstia à parte. E ali o advogado ele tem, no final das contas, um suporte muito grande. Tanto o advogado de Gravatar, Xangrande e Pombos, quanto o advogado que vem de fora, que tem ali a condição de adimplente, para poder utilizar dessa estrutura. Ou seja, ele tem um suporte de estrutura física, de ter um escritório, de ter uma sala de reunião, às vezes, quando tem as reuniões institucionais, de ter as comissões da OAB para dar um suporte, de ter um grupo de advogados. A advocacia, ela às vezes termina sendo uma profissão muito solitária. Quando a gente fala de uma advocacia autônoma, como é a realidade de 95% dos advogados da nossa subseção. E o fato da gente ter a possibilidade de, por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Dr. Neto Gondim é vice-presidente junto comigo. E a gente não se conhecia até antes, e depois do tempo que a gente vem trabalhando junto na comissão, a gente desenvolveu uma amizade e tem aquela troca de figurinhas, né? A gente, eu tô com esse caso aqui, o que é que tu acha? Saiu uma atualização jurisprudencial nova, saiu uma legislação nova, eu comprei um material, vamos compartilhar. Só o fato de você ter esse contato mais próximo, que antes a gente infelizmente não conseguia, é um diferencial muito grande. Sim, sim. Para não ficar só o senhor sem falar, eu quero ouvi-lo também. Por favor, doutor, se apresente. E como é que o senhor está vendo aí a eleição que se aproxima? Já é segunda-feira, né? Bom dia a todos. Meu nome é Jean Pablo Vieira, sou advogado. Residente há 3 anos em Gravatar. Tive a oportunidade de acompanhar de perto o empenho dessa gestão para que esse sonho se tornasse realidade. As dificuldades impostas e foram vencidas com sucesso. E nesse 1 ano nós temos muitas vitórias para comemorar. E como é que o senhor tem enxergado esse pleito? O senhor está confiante na vitória? Os advogados estão de fato mobilizados aí em torno da manutenção da permanência do Luciano Félix? Eu já acompanhei outras eleições de perto, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras eleições e acompanhar. E eu ressalto muito isso para a gestão, que o trabalho entregue foi muito bom. Apesar do pequeno curto prazo, foram muitas entregas e um trabalho muito digno e muito bem feito, muito louvável. Então eu acredito no trabalho, eu acredito na discussão dos debates, eu acredito nas propostas e eu vejo nessa gestão muito empenho, né, muita coragem. Eu acho que a palavra certa é empenho e coragem, as palavras certas. Porque eles se dispuseram a enfrentar as dificuldades, as batalhas e entregaram muito em 1 ano.
Para quem acompanha a OAB a nível regional, estadual, você vê que a OAB de Gravatá está muito bem estruturada, está muito bem representada e tem uma equipe muito competente. Muito bom. Doutor Luciano, um mandato da OAB dura o quê? 3 anos? Isso, 3 anos. Três anos. O senhor só passou um ano, né? Então, não deu tempo de fazer tudo o que queria, eu acredito, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, Cristiano. Esse primeiro período que nós passamos à frente da OAB, o nosso foco foi na empatia. Não é porque eu tenho meu escritório montado, o doutor Neto tem o escritório dele montado, que nós não podemos tomar isso como base para os demais advogados. Então, o jovem advogado que começa hoje, ele tem um acesso a uma estrutura que eu não tive. Eu não tenho ninguém na minha família que é do mundo jurídico. Eu sou um dos primeiros a ter curso superior na minha família. Então, quando eu comecei a advogar, eu comecei advogando na casa dos meus pais, comecei a advogar atendendo em padaria, na casa dos clientes, porque em Gravatá não tinha uma estrutura de apoio para o jovem advogado começar. Então, hoje em dia, nós temos não só essa estrutura física, mas também o suporte de serviços. Hoje, meu amigo, os advogados que foram formados recentemente passaram boa parte da graduação EAD, por conta da pandemia. Então, imagine, tem alguns colegas que se formaram que não tiveram oportunidade de estagiar presencialmente, não tiveram oportunidade de realmente ver o dia a dia. Então, alguns enfrentam problemas para peticionamento eletrônico, problemas para se portar para despachar com o juiz. Então, a OAB Gravatá também, através especialmente da Comissão dos Jovens Advogados, presidida pelo nosso tesoureiro, Dr. Anderson Lúcio, dá todo esse suporte. Explica a eles como é que funciona o peticionamento, como é que ele deve se portar, quais são as obrigações, como funciona a ética da advocacia. Então, é um suporte que eu não tive, infelizmente, quando eu me formei. Tive que aprender sozinho, no dia a dia. Como eu falei, não tive ninguém na minha família do ramo jurídico. E eu fico muito feliz de poder trazer isso para a jovem advocacia, para a advocacia de Gravatá e região. Então, minha gente, a eleição da OAB acontece na próxima segunda-feira, dia 18. Qual horário? Começa às 9 e vai até às 5 da tarde. E qual é o número do senhor? 111. 111. São 3 números, né? São 3 números. 111. O da opositora eu não sei, porque ela não nos atendeu, não falou nada, não tem nem como eu falar aqui, mas são 2 candidaturas que tem lá na cidade de Gravatá. Faltou a gente falar de alguma coisa, doutor? Cristiano, eu creio que os serviços prestados foram bem sintetizados nas vozes dos meus colegas aqui. Eu realmente só tenho a agradecer a você pelo espaço, pela possibilidade de expor nossas ideias. Gostaria que tivéssemos tido o debate, porque eu acho que explicitar os pontos, tendo um contraponto para você se medir, é muito importante. Só lamentamos a ausência da candidata, como você falou, ela foi convidada, mas fica aí para a advocacia que o serviço foi prestado, a advocacia hoje sabe que nós temos condições de continuar prestando um bom serviço e eu tenho certeza, meu irmão, que nas urnas, segunda-feira, a votação será expressiva no 111, para que o trabalho continue. Como é que funciona a questão da apuração? O resultado sai de imediato? O eletrônico é bem rápido, né? Sim, a expectativa é que em poucos minutos, ou no máximo algumas horas, já teremos o resultado. E aí, quem for eleito assume, o mandato passa a valer a partir de janeiro. 1º de janeiro, exato. 1º de janeiro. Boa sorte para o senhor. Que esse mandato, como eu falei, 1 ano, foi um mandato que a gente chama de tampão, né? Um mandato para suprir a carência ali naquele intervalo, mas eu acredito que, de fato, mesmo o mandato começa para quem assumir, sendo o senhor, sendo a Alessandra, a partir de 1 de janeiro, né? E diante do que falou aí os seus pares, boa sorte para o senhor e vamos aguardar até segunda o que vai acontecer, tá bom? Obrigado, Cristiano. Realmente o mandato foi de 1 ano, mas nosso planejamento já foi feito desde o início para 4 anos. Então os próximos 3 já estão bem planejados e vamos executá-los. Com certeza. Ok, doutor, muito obrigado. Conversamos com membros aqui da chapa de posição, no caso, candidato à reeleição Luciano Félix, para a eleição da OAB na cidade de Gravatá. Aqui em Vitória de Santo Antão, nós não tivemos formação de 2 chapas, apenas a diretoria atual, que já está no comando aí desde 1994, continua comandando aí os rumos da OAB em Vitória de Santo Antão. É uma pena do ponto de vista de competitividade, né? Quando a gente fala assim, que não teve sequer concorrente, isso não é legal para a democracia, né? É preciso que haja as 2 partes. Mas, enfim, a diretoria atual deve ser a manutenção no cargo dessas pessoas, justamente porque é chapa única e aí
deve permanecer. Mas a gente vai também acompanhar a eleição em Vitória, a eleição em Pernambuco, que está bastante acirrada. Ontem eu estive com o prefeito Paulo Roberto lá na Rádio Jornal do Comércio. Aliás, hoje às 11 horas tem o debate da Supermanhã e o prefeito de Vitória, Paulo Roberto, vai estar ao lado do prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino, participando de um debate muito bacana lá na Rádio Jornal. Mas eu ia dizendo que ontem eu estive lá e estava tendo também o debate com os candidatos no Estado. E pelo que a gente vem acompanhando, a disputa no Estado está bastante interessante, né? E que vença quem os advogados achar que é o melhor. Terminou, Tony? Não, intervalo, né? Intervalo e eu volto já trazendo mais informações para você, falar do ataque que tivemos ontem à Praça dos Três Poderes. O camarada deu uma de homem-bomba e não é que morreu. A gente vai falar deste caso, da PEC 6x1, entre outros assuntos. Até já.